Olá, minha gente, cheguei para a oração da madrugada. Seja bem-vindo por aqui, pelo canal, para orar comigo nesta madrugada e acompanhar aqui esse momento de oração, leitura do Salmo. Hoje eu vou orar com o Salmo 114, extraordinário. Este Salmo é simplesmente assim, tremendo, abençoador. Verso de número 1, Salmo 14, começa assim: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Bendito seja o nome do nosso Deus para todo sempre. O livro dos Salmos foi escrito para que o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse louvar a Deus enquanto aguardava o Messias. O Messias veio, o povo de Israel não o recebeu como Messias, exceto algumas pessoas do povo de Israel, mas no total, no geral, o povo rejeitou o Messias que veio, e o Salmo, então, foi transferido. O Salmo passou a ser usado pelos cristãos enquanto aguardam a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus Cristo. O Messias veio, Jesus Cristo veio a primeira vez como um servo sofredor. A segunda vez, ele vem como rei, como Senhor e Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, glorioso, absolutamente glorioso, para governar, para reinar sobre todo o povo de Deus. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está aguardando esta vinda bendita do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os Salmos, todo o livro de Salmos é usado pela igreja, pelo povo de Deus, para orar, para louvar a Deus, para pregar, para motivar, para alegrar a igreja. Com toda certeza, o Salmo foi escrito depois da divisão do reino de Israel, depois do rei Salomão, do governo do rei Salomão. O reino foi dividido, ficando o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, Israel seu domínio. Quando Israel é o povo de Deus. Israel é o nome que Deus deu a Jacó. Jacó, irmão de Esaú, filhos de Isaque, Isaque, filho de Abraão. Então Jacó, neto de Abraão, teve o seu nome mudado pelo Senhor Deus. Deus mudou quando a teofania de Deus se manifestou e se encontrou com Jacó. E houve uma luta de Jacó com a teofania de Deus. O anjo, a palavra lá é anjo, e o anjo deixou Jacó vencer. Jacó venceu. E ali Deus mudou o nome de Jacó para Israel.
Quando Israel saiu do Egito, o povo de Deus, descendentes de Jacó, porque de Jacó formou uma grande nação. Jacó teve 11 filhos, e desses 11 filhos formou-se 12 tribos de Israel. Mas como assim 12 tribos, sendo só 11 filhos? Porque o último filho de Jacó, José, teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E estes 2 filhos de José formaram 2 tribos. Então, foram os 10 primeiros filhos de Jacó, mais os 2 netos, Efraim e Manassés, que eram filhos de José. Então, Israel é o nome dado ao povo de Deus, aos descendentes de Jacó. Formou a nação de Israel. Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Por que Israel, o povo de Deus, se tornou o seu domínio? Porque Deus tirou o povo de Israel do Egito, do domínio do poderoso faraó, do poderoso rei governante do Egito, para que o povo passasse agora a ter outro domínio, outro dono, viver debaixo de outro domínio. Qual domínio? O domínio de Deus, o domínio do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que governaria a nação diferente da maneira com que a nação de Israel era governada no Egito. A nação de Israel saiu do Egito para viver debaixo do domínio do Senhor. Um domínio totalmente diferente, porque o domínio do Senhor Deus é leve. Jesus Cristo expressou isto quando veio ao mundo e disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve, o meu jugo não é como o jugo dos homens. O jugo de Deus, o domínio de Deus sobre o seu povo é diferente, é leve, não é como o domínio dos homens. Israel viveu dominado, subjugado, e o povo sofreu debaixo do domínio, e Deus tirou o seu povo do Egito para viver debaixo de um domínio leve, alegre, feliz, em que as pessoas poderiam servir a Deus debaixo de um domínio suave, gracioso e cheio de vitalidade. Judá tornou-se o seu santuário, porque de Judá veio Jesus Cristo. O reino de Judá ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a sua capital, Jerusalém, ficou ao sul, e o reino de Israel ficou com as 10 tribos ao norte de Israel. O reino de Judá estava Jerusalém, a capital, o centro religioso, a centralidade da vida religiosa da nação de Israel ficou em Judá, o reino do sul, onde todo o povo de Israel se deslocava para se encontrar com a presença de Deus no santuário, no templo de Jerusalém. Judá se tornou o santuário do Senhor. De Judá veio Jesus Cristo, nosso Salvador. De Judá veio o Messias. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas graças a Deus que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A rejeição de Israel a Cristo, a rejeição do povo de Israel ao Senhor Jesus Cristo, o Messias enviado,
a porta se abriu para os gentios, dos quais eu sou um dentre os milhares de milhares de milhares de gentios. Esta oração linda, maravilhosa, cantada nas festas judaicas, oradas, o povo orava, cantava e louvava a Deus com este salmo em suas festas. E agora nós, a Igreja de Deus, os cristãos, nos deleitamos e nos alegramos nele, relembrando e memorando o que Deus fez. Deus tirou o seu povo do Egito. A saída do povo de Israel do Egito tem tudo a ver comigo e com você. Porque se Deus não tivesse tirado o seu povo do Egito, não haveria o povo nacional de Deus, a nação de Israel. Não havendo nação de Israel, não haveria a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E não havendo a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, não haveria salvação, não haveria igreja. Nós estaríamos perdidos sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas a agenda de Deus é exatamente esta. Por isso nós louvamos a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro agora. Oro com os meus irmãos, oro com aqueles que estão comigo neste vídeo, oro com o Salmo 114, esse salmo tremendo, maravilhoso e muito abençoador. Louvo ao Senhor, porque a história do povo de Israel, quando o Senhor tirou o povo do Senhor do Egito para colocar na terra de Canaã, ó Deus bendito, ali era a sua agenda, o seu propósito, o seu plano acontecendo, louvado seja o Senhor. E isso diz respeito a nós, porque estamos ligados de alguma maneira com a saída, com a redenção do seu povo, quando o Senhor tirou do Egito e colocou na terra da libertação, na terra da liberdade. No nome de Jesus Cristo, Israel se tornou o centro das liberdades. Até hoje, Israel, o povo de Israel, o país de Israel hoje é o centro da liberdade, enquanto em todo o Oriente Médio, todos os países do Oriente Médio são ditaduras, são totalitarismos. As pessoas não podem falar, não podem reclamar, mas o minúsculo reino de Israel, o minúsculo país chamado Israel, ó Deus, tendo em todo o seu entorno países, nações ditatoriais, Israel é o único país que as pessoas podem ir na praça e falar o que quiserem e dizer o que quiserem, sem serem mortas, sem serem caladas, sem serem censuradas. É o único país em todo o Oriente Médio em que há liberdade de fato, a liberdade pessoal, individual, liberdade de opinião, de expressão. As pessoas podem dizer e falar o que quiserem lá. Todas as religiões têm voz em Israel. Em Israel, todas as pessoas, seja de qualquer etnia do mundo, homem, mulher, criança, pessoas de cor de peles diferentes, todo mundo tem voz em Israel, podem ir na praça pública e falar, e dizer e reclamar, podem reclamar dos políticos, podem reclamar de quem quer que seja, tem liberdade em Israel, porque Deus tirou o seu povo da terra do Egito, terra da servidão, da terra da escravidão, da terra do totalitarismo, da terra da ditadura, e colocou na terra de Canaã, a terra das liberdades. Bendito seja o nome do Senhor. Israel tornou-se o seu domínio, o domínio de Deus é o domínio das liberdades. Deus tirou o seu povo do Egito para a liberdade. Judá se tornou o seu santuário, o santuário de Deus, o templo de Jerusalém, a vinda de Jesus Cristo, a cronologia do nosso Senhor Jesus Cristo passa por Judá. Bendito seja o nome de Deus, do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Estou muito animado, Deus, com este salmo, porque ele é riquíssimo em detalhes, riquíssimo em informações. Eu oro com ele agora, no nome de Jesus Cristo, oro pelos meus irmãos, para que o Senhor os abençoe e para que este salmo possa falar-lhes ao coração de forma abundante, tremenda e maravilhosa. É assim que eu oro, amém, amém. Nós nos encontraremos na próxima oração da madrugada, se assim Deus nos permitir. Um abraço, tchau, tchau.